Vocês e seus telespectadores devem ter notado que esse lunático islamista no seu estúdio não responde a uma pergunta básica. Vamos tentar de novo e simplificar para você. Por que você não diz se condena completamente qualquer violência contra Salman Rushdie ou qualquer outra pessoa que seja considerada como tendo dito algo herético? Por que não começamos pelo básico para você? Muçulmano desafia Douglas Murray, mas não sai como planejado. Dê uma olhada. Em todos os aspectos. Vamos derrubar esse Douglas Waite. Eu acho um pouco estranho que ele se atreva a se autodenominar, descaradamente se autodenominar, ou pelo menos insinuar que é algum tipo de campeão da liberdade de expressão. Ou da liberdade de expressão. Olha, provavelmente eu tenho que responder a isso. Você deve ter notado, e todos os seus telespectadores também, que esse lunático islamista aí no seu estúdio não consegue responder a uma pergunta básica. Vamos tentar de novo e tornar isso simples para você. Por que você não diz se condena completamente qualquer violência contra Salman Rushdie ou qualquer outra pessoa que seja considerada como tendo dito algo herético? Por que não começamos pelo básico? O Ayatollah ordenou o assassinato de Salman Rushdie e pessoas da esquerda e da direita na política e na cultura britânicas arranjaram justificativas para a fatwa. Com certeza ouviremos desculpas hoje. Eles e nossas sociedades aprenderam que se alguém diz "estou ofendido" e ameaça matar, é melhor ter certeza de que está disposto a morrer por isso. E, infelizmente, o sucesso da fatwa do Ayatollah, entre outras coisas, mostrou a vários outros descontentes o que eles poderiam fazer se apenas tivessem a sordidez de achar que poderiam recorrer à violência contra a palavra escrita. E eu temo que o que aconteceu, como eu disse, é que extremistas muçulmanos em todo o Reino Unido e em todo o mundo mostraram que podiam intimidar as pessoas. E outros, sem dúvida, aprenderam com isso. Mas lembremos, em 1989, permitimos que muçulmanos em Bradford queimassem o Alcorão e os chamados versos satânicos nas ruas da Grã-Bretanha. Permitimos que figuras como Cat Stevens justificassem o assassinato de Salman Rushdie na TV e que oficiais iranianos que pediram sua morte vivessem em Londres. Tipo, como somos estúpidos. O governo iraniano no fim de semana disse que Rushdie era o culpado por ter sido atacado. Isso é completamente e absolutamente desprezível, não é? Bem, em primeiro lugar, acho um tanto estranho que Douglas Murray, que tem um histórico de defender restrições a palestrantes muçulmanos em universidades, tenha essa ideia. Você pode responder à minha pergunta. Não acha desprezível o governo iraniano dizer que a culpa foi dele? Ele foi esfaqueado à luz do dia. Não acha isso desprezível? Mas, se me permite, ele se considera um defensor da liberdade de expressão, por assim dizer, mas ainda assim a organização dele defendeu restrições a dar espaço a palestrantes muçulmanos nas universidades. Ele queria proibir a burca em prédios públicos e você defende uma proibição social só em público. Ele argumentou que as condições para muçulmanos na Europa devem ser dificultadas em geral. Vamos chamar Douglas. Eu acho isso eu iria... Eu acho um pouco estranho que ele tenha a audácia de se chamar descaradamente ou pelo menos insinuar que é algum tipo de defensor da liberdade de expressão. Ou de liberdade de expressão. Preciso responder a isso. Você e seus telespectadores devem ter percebido que esse lunático islamista no estúdio não responde a uma pergunta básica. A base do sistema ocidental é a liberdade das pessoas. Você acha que aquele homem teria esfaqueado Salman Rushdie sem o incentivo, encorajamento ou influência de pessoas, especialmente do governo iraniano, que o culpam e colocaram uma fatwa sobre ele? A única pessoa a ser culpada pelo esfaqueamento de Salman Rushdie é o próprio agressor. Não o regime iraniano que primeiro decretou a fatwa sobre ele? Bem, a menos que você possa demonstrar que eles estavam especificamente conspirando ou que enviaram um agente. Eles disseram que a culpa era dele. Ele se comunicava com o regime iraniano? E essa é a opinião deles, certo? Vou falar apenas sobre isso. Se me pergunta de quem é a culpa, é do agressor, como Douglas Murray disse sobre o assassino de Christchurch, que matou muçulmanos. Em uma mesquita. Que canalha. Apenas o assassino era culpado. Não aqueles que o radicalizaram a enxergar os muçulmanos dessa forma. Como uma ameaça ao Ocidente. Se alguém oferecesse milhões de dólares pela cabeça de alguém, como a sua ou a minha, e fôssemos atacados, pensaríamos que quem colocou o dinheiro teria alguma responsabilidade. Mas porque você é um canalha tão desonesto, você nem está disposto a fazer isso. Você nem está disposto a fazer o básico, que é condenar o ataque. Paus e pedras, Douglas Murray. Paus e pedras. Por que não começamos com isso? Você precisa da demonstração de que a pessoa foi motivada por uma guerra diferente. Restringir a liberdade de expressão me incomoda, e lamento que ainda discutamos isso.
Já se passaram mais de 3 décadas desde o caso dos versos satânicos. Foi em 1989 que o Ayatollah Khomeini fez algo imperdoável e indesculpável. Pediu o assassinato de um romancista britânico pelo crime de escrever um romance. E nós tivemos esses debates naquela época. Quais são os limites da liberdade de expressão? Rushdie cometeu um crime, assim como o Ayatollah, e outras bobagens assim? Fico muito perturbado que após tantas décadas, tantas pessoas tenham sido mortas. Por afirmarem seu direito à liberdade de expressão, por afirmarem seu direito de dizer o que pensam e para que o resto de nós possa ouvir, ainda estamos nesse nível elementar, quase de recreio, de discussão. Lamento dizer isso, mas essa é uma questão que já foi respondida há muito, muito tempo. Nossas sociedades já têm leis contra a incitação perfeitamente adequadas em vigor. O resto me desculpe, mas não, nós não vamos adaptar nossas próprias normas de expressão. Nós não vamos nos tornar mais sensíveis a pessoas que notoriamente queimam livros que nem sequer conseguem ler. Quero dizer, o Ayatollah Khomeini nunca sequer leu os versos satânicos quando pediu aos muçulmanos do mundo todo para matarem Salman Rushdie. É algo imperdoável que aconteceu. É incrível que ainda discutamos isso. Tivemos o mesmo debate há 7 anos, quando os cartunistas do Charlie Hebdo foram assassinados. Discutimos isso por décadas e tanto muçulmanos quanto não muçulmanos foram atacados. E nós no Ocidente ainda temos essa discussão patética sobre quais são os limites da liberdade de expressão. Sério, precisamos melhorar em relação a isso. Essa talvez tenha sido a melhor desconstrução de Douglas Murray até agora. E obrigado por assistir. Para mais, inscreva-se no canal.